Bacurau. Cada um pode vir aqui pegar o mantimento que precisar, tá? Vamos usar a consciência, tá bom? So this is Bacurau. Quem nasce em Bacurau é o quê? É, gente. Ai, já tá filmando, já tá gravando aí. Perdão, pessoal, é que realmente eu ainda estou perplexa com um filme que eu vi esses dias com o professor Jack Brandão. Bom, pelo trailer de abertura desta edição, vocês já devem saber qual é. Isso mesmo, o longa brasileiro Bacurau, escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. Realmente eu fiquei boquiaberta com essa produção. Daí você me diz, né? Puxa, mas o filme foi lançado em 2019. Nem me fale, porque eu me arrependi amargamente de não tê-lo visto antes, viu? Bom, mas o que importa é que eu e o professor Jack já conferimos esses dias, apontamos diversos referenciais riquíssimos na produção que vamos contar aqui hoje. Até porque Bacurau segue na disputa por todas as categorias de filme de ficção científica do Oscar 2021, exceto a internacional. O que isso significa? Significa que o filme já passou por uma triagem e agora ele está elegível para disputar as indicações ao Oscar. Mas vejam bem, ainda não é a disputa pelo Oscar em si, mas a disputa por uma indicação ao Oscar. E por que é, afinal, que este filme não está também na disputa aí pela categoria de melhor filme internacional? Bom, porque para essa vaga o Brasil tenta emplacar o filme Babenco, de Bárbara Paz, outra produção também que eu estou doida para ver, e assim que eu conferir, vou vir aqui também para contar mais para vocês. Bom, e as indicações ao Oscar saem no dia 15 de março. Seria lindo ver Bacurau indicado ao Oscar de melhor filme, melhor direção, melhor roteiro original e por aí vai, representando com peso o nosso país, hein? Bom, mas até lá a gente segue na torcida e depois da vinheta eu falarei um pouco sobre a riqueza cinematográfica desse filme, enquanto que o professor Jack Brandão fará uma análise da bagagem cultural presente nele. Haja fôlego, viu, pessoal? Porque podemos ver uma parte da história do cinema e do nosso país sintetizadas na completude de Bacurau. Não é mesmo, professor Jack? Olá, Mari. Olá, pessoal, tudo bom? Nossa, eu vou ser muito franco com vocês. A primeira vez que eu vi a chamada de Bacurau, você vê como a imagem é. Eu vi a Sônia Braga com uma roupa, com um jaleco manchado de sangue, aquela multidão. Eu falei, e no meio da pandemia, foi logo no começo, aquela coisa, a gente em casa, eu falei, sabe uma coisa? Eu não quero assistir, pelo menos por enquanto não, porque eu não quero pensar, eu não quero, sei lá, não sei o que eu pensei, não quis ver na hora. Até que você chegou pra gente e falou, vamos assistir, porque provavelmente vai ser indicado pro Oscar. Eu falei, putz, é verdade, agora eu quero assistir. Nós já estamos numa situação um pouco mais amena, como se tivesse mais amena, mas já estamos naquele período de acomodação. Pessoal, eu vou ser muito franco com vocês. Eu nunca vi, a gente pode usar a palavra nunca, mas poucos filmes mexeram comigo como esse filme. Este filme é realmente uma obra-prima. É algo que não se pode falar e que não há muito o que falar do filme. Por que não há muito o que falar? Ele prima por tudo de melhor, vamos dizer assim. A fotografia é muito bonita, a atuação das personagens, a ação em si é muito primorosa, a direção é espetacular, sem contar com os vários elementos imagéticos inseridos no filme, que não são poucos.
infelizmente, a grande maioria das pessoas não vai perceber esses elementos que estão continuamente sendo jogados ao longo do filme para nos chamar a atenção. Sem contar também a própria questão do Brasil. Bom, não só do Brasil, mas da situação pela qual nós estamos vivendo hoje de modo especial. Realmente o filme lança a mão de algo que é maravilhoso, que é a esperança de acreditarmos mais uma vez de que tudo é possível mudar, principalmente aquilo que nós pensamos que é tão ruim assim. Bom, eu não vou falar muito, eu estou realmente, prestem atenção, estou medindo as palavras, porque eu já estou escrevendo um artigo sobre este filme, que na hora eu peguei uma lousa que eu tenho aqui no meu escritório, já enchi a lousa de pontos e vou assistir mais uma vez para levantar outros pontos, porque este filme, é de bater palma. E realmente eu espero que o Oscar se digne de dar algum prêmio, porque merece. Não à toa, o Obama disse que é um dos melhores filmes que ele viu ano passado. Olha lá, eu não vou falar muito, daqui a pouco a gente fala. E se você já viu o filme, fique por aí, pois poderá identificar muitos pontos que abordaremos aqui hoje. E se você não viu, fique aí também, pois poderá despertar uma vontade de assistir. Por isso, roda a vinheta, porque estamos começando mais uma edição do Imagens em Foco. Vou olhar aqui, ó. Nós temos que procurar Bacurau no mapa, né? Ué, era pra estar aqui. Cadê Bacurau? Uma cidade tão pequena que não existe nem no mapa. Eis Bacurau, uma região fictícia localizada no estado de Pernambuco e cujos habitantes são assolados pela extrema pobreza e pela invisibilidade que lhes é imposta. Falta de água potável e de recursos para a educação são alguns dos problemas apresentados no longa, os quais são solucionados pelo prefeito local de forma puramente demagoga e excludente, anulando os valores humanos e enxergando os habitantes da região como verdadeiros parasitas dependentes de resquícios. Até a paz que reinava no local lhes é roubada com a chegada de 2 motoqueiros vindos do sul do Brasil a serviço de um grupo de norte-americanos, causando estranheza em toda a população local. O longa ganha então um clima ainda mais tenso quando percebemos que todos os habitantes de Bacurau podem estar em perigo e na mira de pessoas nefastas dispostas a matar por puro e simples prazer, algo que se torna mais fácil quando buscam anular as identidades dessas possíveis vítimas, ou melhor, de toda a cidade. A gente está sendo atacado. Você quer viver ou morrer? A tensão e o suspense ganham ainda mais voz no embate entre Bacurau e as ameaças que a rodeia e cujos conflitos parecem ter muitas referências tarantinescas, ou seja, do grande diretor de cinema Quentin Tarantino, conhecido por conferir unicidade aos seus filmes com personagens polêmicos e complexos
Diálogos extensos, sarcasmo, cenas de violência acompanhadas de músicas que não somente ajudam, mas contam a história de forma totalmente integrada ao desenrolar dos conflitos. Enfim, ele usa de tudo isso e diversos outros aspectos também para nos revelar a complexidade e a intencionalidade dos personagens, além, claro, do que a história no geral quer nos mostrar. Hoje mesmo eu assisti uma entrevista muito interessante do Tarantino no YouTube, em que ele disse o seguinte, pessoal, vejam só, abre aspas, eu faço meus filmes para assistir como uma plateia. Eu considero que é o elemento que falta em toda trilha sonora. Você faz o filme, faz a mixagem de som, você adiciona os sons, os efeitos, as explosões, isso e aquilo. Aí você adiciona a música e tudo mais. Mas falta aquele som da plateia, reagindo ao filme, sejam as risadas ou os momentos de silêncio, sejam as risadas sinceras ou sejam as risadas horrorizadas. Fecha aspas. Ou seja, ele busca ouvir a plateia enquanto está trabalhando em seus filmes. O que é muito bacana, pessoal, porque afinal a plateia não faz parte do processo de produção do filme, mas ela precisa ser considerada, ela é parte essencial, porque é ela que vai ditar o sucesso da produção ou não. E toda a sua bagagem cultural também conta muito nesse processo de compreensão do longa que está sendo apresentado. Podemos dizer, então, que Tarantino respeita os espectadores neste processo de absorção e de interpretação das imagens cinematográficas. E isso também acontece em Bacurau, com o uso propício do silêncio em diversos momentos e com as músicas que são verdadeiras narrativas da situação mostrada, pessoal. É muito bacana. E claro, nós também temos o nosso tempo. O filme dá esse tempo ao público para que possamos interpretar toda a complexidade dessa história que nos é mostrada. Mas eu não diria que nós temos os nossos Tarantinos brasileiros. Eu ouso dizer que os diretores de Bacurau foram além de Tarantino, porque eles usaram da imagem, da música, da violência e de diversos outros aspectos para travestirem esses recursos da bagagem cultural do país e principalmente dos seus problemas. Inclusive reforçando certos elementos no filme. Por exemplo, a imagem do caixão, que é repetida do começo ao fim da produção, exaltando justamente a questão da morte, que está sempre ali permeando a região. E neste verdadeiro deserto fictício, que nem chega a ser tão fictício assim, porque podemos identificar outras regiões como Bacurau no Brasil, infelizmente, não poderia deixar de identificar, assim como diversos outros críticos e comentaristas perceberam, a influência de um outro grande cineasta, inclusive muito admirado por Tarantino, é o italiano Sergio Leone, falecido no ano de 1989, considerado um dos 50 maiores diretores da história do cinema mundial. Ele revolucionou os filmes de faroeste e também soube utilizar muito bem o silêncio, o som ambiente, a música, para nos inserir na realidade apresentada, como o Bacurau faz com maestria, né? Como eu falei para vocês. Bom, agora nós contaremos com o professor Jack Brandão para uma análise mais cultural e histórica do longa. Aliás, professor Jack, eu já aproveito aqui para te lançar uma pergunta. Nós podemos considerar ou não o filme Bacurau uma verdadeira distopia? Afinal, o longa trata de modo totalmente metafórico as injustiças e as desigualdades sociais, as dominações estrangeiras, as subordinações e as corrupções políticas, entre vários outros aspectos.
E também se propõe a falar de futuro, então, como podemos ver logo no começo do filme. Porém, é um futuro que parece já ter se desenhado no passado e que está se concretizando muito mais no presente. E aí, professor, o que você tem a nos dizer? Nossa, Mari, você me jogou uma enxurrada de perguntas. Poxa, calma, calma, mulher. Você falou bastante, mas me mandou uma bomba, principalmente em se tratando de um filme espetacular como Bacurau. Bom, você me fala sobre a questão da distopia. Eu não consigo enxergar distopia no filme. Não que o filme não tenha aspectos distópicos. Sim, existe essa distopia, que é algo mais ou menos como se fosse algo antitético em relação... como se fosse realmente uma antítese da própria questão da utopia. Nós não temos em Bacurau uma sociedade perfeita, não. Nós sabemos que não. Mas a perfeição, de uma forma ou de outra, reside dentro daquela estrutura comunitária. Isso fica claro, por exemplo, quando nós vemos os motoqueiros ao se aproximar da cidade. Então sempre tem os olheiros na cidade ou na região. Então quando os motoqueiros se aproximam, quebrando o código de acesso da cidade, qual era esse código naquele momento? O capacete. Ninguém entraria na cidade sem capacete. Porque o capacete esconderia a identidade e, por ser uma comunidade fechada, isso não seria possível. O que os olheiros fazem? Olha, estão chegando 2 pessoas, provavelmente de fora, de capacete. Então você vê, não há algo utópico, mas por outro lado também não é uma total distopia, porque eles têm uma comunidade fechada. É óbvio que quando nós pensamos na situação, a cidade, olha que coisa mais fantástica. A cidade, na realidade, ela se transforma num parque de diversões. Mas é um parque de diversão de quem? De estrangeiros. De modo especial, estadunidenses que chegam lá e usam. É um safari. Então, a cidade é um safari. Por que um safari? Esses estrangeiros, em conluio com os políticos, de modo especial aqueles que não gostam da região, o que eles fazem? O que esse político faz? O que esses políticos fazem? Eles cedem a região para o deleite de estrangeiros. Só que eles esquecem um detalhe, que é algo que, olha, eu me arrepio. Eu não posso falar mais porque eu já falei para vocês. Vocês precisam assistir esse filme e depois lerem o meu artigo. Essa cidade fictícia é em Pernambuco. Pernambuco é uma região que não se pode esquecer. Já no século XVII ocorreu uma das revoluções únicas no mundo, em que a colônia se rebela contra os invasores, no caso, os invasores holandeses, e os expulsam de suas terras. Isso é algo extremamente chamativo. Então nós temos a questão do estrangeiro, que invade o Brasil, que invade Pernambuco de modo especial, aquela região do Nordeste, e que aparentemente domina um povo que a priori seria o quê? Um povo escravizado por seu colonizador. O que esse povo faz? Junta com o próprio colonizador e expulsa aqueles invasores estrangeiros. Em Bacurau acontece isso. Os estrangeiros usam das pessoas como caça. Então essas pessoas serão caçadas e serão mortas para o deleite desse povo, para o deleite desses estrangeiros em conluio com as autoridades. Então, sob esse ponto de vista, nós podemos dizer, sim, que há uma distopia, que há uma questão de opressão, de autoritarismo, mas só que nós não podemos esquecer que, como você mesmo disse, o filme também é metafórico.
Então ele transforma, ele vai mudando aspectos da realidade, colocando outros. Porque o que muitas vezes os estrangeiros fazem em terras estrangeiras, em terras estranhas? Os dominadores, eles dominam, eles não estão preocupados. E na realidade eles fazem isso. O que fez a Bélgica na África? Não se pode esquecer como a África belga foi destruída e foi dizimada. Aquele povo foi simplesmente caçado como animais. Não se pode esquecer o que o rei Leopoldo II fez no Congo. Não se acredita que o povo que more no local seja gente. Porque se fosse gente não seria caçado e atrocidado como foi feito naquela região. Então nós temos de pensar isso. Não é algo assim tão absurdo de acontecer. Pode acontecer. Só que o grande revés, a grande mudança está onde? Quando aqueles motoqueiros chegam, eles perguntam para eles: você visitou o museu? Você visitou o museu? Vocês querem? Não, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Ninguém queria visitar o museu. Se tivessem visitado o museu, que é onde se guarda a cultura, que é onde se guarda todo a complexidade do local, que é onde se guarda a complexidade dessa sociedade ou das sociedades humanas, eles teriam percebido que aquele povo naquela cidade era um povo belicoso, era um povo que não se entregaria, é um povo que não se entregaria a qualquer pessoa, muito menos a qualquer invasor. Daí a quantidade de armas que havia lá. Sem contar com uma foto que é maravilhosa. Não pelo que ela representa em si, que é algo perverso, apesar de tudo, que era a foto das cabeças dos cangaceiros de Lampião. Essa foto dizia muito. Então nós vamos ter uma inversão de valores extremamente eficaz no filme. Olha, é muito complicado eu falar, porque primeiro você acaba dando spoiler e não era a nossa função. Mas pessoal, na boa, assistam a esse filme. Teçam comentários aqui se vocês assistirem, porque aí nós vamos ter muito o que falar, ok? Bom, eu fico por aqui, olha. A gente se fala em breve. Tchau, tchau. Ufa, quanta coisa hoje, hein, pessoal? Bom, eu acho que depois de tudo isso, desculpem aí o spoiler, mas é difícil fazer uma análise de um filme tão complexo como esse sem falar um pouco do que acontece na produção, mas acredito que quem ainda não viu, tenho certeza que deve ter ficado no mínimo curioso para ver. E se você viu, siga aí na torcida, comente aqui o que você achou do filme também, da nossa análise, coloque aí outras coisas, pois certamente há muito mais fatores a abordar e vamos todos juntos na torcida para que este filme siga aí nas indicações ao Oscar e, claro, leve a estatueta representando o nosso país. Hoje nós vamos ficando por aqui. Eu peço que vocês se inscrevam em nosso canal, deem um like no vídeo, compartilhem, divulguem, nos sigam em nossas redes sociais e nos vemos na próxima edição do Imagens em Foco. Tchau, tchau, pessoal!